Olá pessoal, graça e paz da parte do nosso amado Jesus. Hoje eu queria partilhar com vocês um texto difícil da Bíblia e quero continuar essa saga, começando com o texto de Êxodo, capítulo 4, versos 24 e 26, que me impactou muito a primeira vez que eu o encontrei. O texto diz o seguinte: e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então isso já é, bem surpreendente assim. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E ela vai repetir essa expressão de esposo sanguinário no último verso. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Bom, o contexto desse texto é o seguinte: Moisés estava já caminhando com a família para a tremenda missão de libertar o povo do Egito, sob o poder e a orientação de Deus. E aí no caminho, porque não foi exatamente numa estalagem, porque nesse tempo não havia estalagem, mas um lugar perto de um poço, de um lugar com águas, que ele resolveu acampar por ali com a sua família. E aí vem a expressão: e o Senhor o quis matar. Então nós vamos dar uma olhada aqui em algumas referências de autores e de comentários, né? O primeiro que eu encontrei foi o do Champlin. Champlin afirma que não foi exatamente Deus, né? Que a gente precisa entender o seguinte, que Deus não toma o cunho humano na inspiração, ou mesmo na revelação. Ele permite que os escritores bíblicos escrevam ao seu modo, mantendo a sua personalidade, né? O seu jeito de escrever. Então pode ser que de algum modo, quando Moisés escreveu esse trecho, ele colocou ali da sua maneira, e agora a gente vai ter que destrinchar aqui para entender melhor. E o Champlin chega a dizer que, na verdade, não foi o próprio Deus em pessoa que esteve lá, mas um anjo destruidor, né? Como alguns que de repente Deus mandava para cumprir uma missão mais delicada, mais pontual, mais impactante, né? E aqui, segundo o texto diz, seria para matar o próprio Moisés, né? E aí Deus teria que encontrar um outro, e aí muito confusa a questão, né? Então Champlin afirma que é muito provável que tenha sido um anjo do Senhor e que teria vindo para matá-lo se ele não corrigisse, que precisava corrigir, ou esse mesmo anjo determinando uma doença que seria fatal, né? Que poderia levar Moisés à morte caso ele não mudasse a sua postura. Vamos já saber que postura foi essa, né? Bom, a ideia que Champlin também defende é que o tempo que Moisés passou em Midian, ele teria esquecido da questão da circuncisão e o quanto ela seria importante para o relacionamento do povo de Deus com ele, né? E a circuncisão teria sido um pacto, ok? E um pacto de Deus com Abraão e com o seu povo, o povo futuro que iria surgir em grande escala quando voltassem ali do Egito. Bom, alguns críticos, segundo Champlin, supõem inclusive que essa ideia da circuncisão teria sido originada para valer na prática com Moisés, ok? Mas muitos outros discordam dessa ideia. E Champlin então diz que melhor do que pensar em uma origem, seria melhor pensar na renovação daquele pacto que Deus estaria desejando fazer através de Moisés, e também do povo que ele ia trazer, porque todo mundo seria circuncidado. Champlin também diz que Champlin também chega a dizer que
não se tratava apenas de uma circuncisão, tá? do filho menor, porque a questão é que se supõe que o Gerson, o filho primogênito, já teria sido circuncidado, mas depois, com o tempo, Zípora parecia não concordar com essa ideia, e aí Moisés foi relevando, chegou a esse momento, o filho ainda não circuncidado, o Eliezer, que seria o filho mais novo. Aí vem a questão de Zípora ter feito a própria circuncisão e ter jogado o prepúcio nos pés, seria nos pés de Moisés ou nos pés do anjo, ok? Então, Champlin vai afirmar que o prepúcio teria sido jogado nos pés do anjo para aplacar a sua ira e a sua determinação em lançar uma doença ou mesmo pessoalmente matar a Moisés, que é o que está escrito, né? Então ela teria feito isso para aplacar. E a outra reação dela, de chamar o marido de sanguinário, né, é porque aquela experiência, especialmente ali, porque muitos creem que a circuncisão não foi somente no garoto, mas também no próprio Moisés. Ele também teria sido circuncidado por Zípora, e justamente porque ele estaria numa condição, talvez com aquela doença, numa situação aterrorizante, em que emergencialmente, que era comum os homens fazerem isso, mas a Zípora, a esposa, toma a iniciativa e circuncida tanto Moisés quanto o garoto Eliezer, o mais novo. Aí eu fui também num comentário bíblico adventista para ver se descobri alguma coisa também interessante. E no comentário, os autores comparam essa experiência com a experiência de Jacó em Peniel, que também estava diante de uma missão tremenda, né? E teria vindo, inclusive, ali em Manaim, quando Labão foi para matá-lo, porque ele julgou que Jacó teria sequestrado suas filhas, né? E ali, logo depois que Deus livra Jacó daquela situação, a Bíblia diz que havia um exército de anjos, como que mostrando o caminho para Jacó, né? Se encontrar com seu irmão. Seria uma missão tremenda, estabelecer a paz com seu irmão e tocar a vida e estabelecer aquele que seria o povo, a herança de Deus, de maneira mais enfática, né? Então Moisés estaria passando por uma experiência semelhante, teria uma missão diante dele para realizar e não poderia seguir essa missão com um assunto em aberto, que seria ter deixado para trás o pacto abraâmico, que também agora passaria a ser um pacto mosaico. Bom, outra coisa é que está lá no comentário adventista, é que por não crer na circuncisão, Zípora é que teria sido responsável por adiar e por até então aquela ação não pudesse ter sido realizada, ok? Então ela, por conta disso, teria realizado a circuncisão contra a sua própria vontade. Mas Deus considerou, mesmo assim, que estaria sendo feito o que era preciso fazer, e Moisés agora estaria liberado para ir e cumprir a missão. Bom, eu fui também na escritora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 255 e 256, que mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, a ênfase que Ellen White dá no desagrado do Senhor. Deus estava incomodado com essa situação de Moisés ter esquecido, porque a circuncisão
não era simplesmente um ato de cortar o prepúcio, né? Mas era um fator distintivo, que distinguia o povo de Deus, a herança de Deus, dos outros povos gentis. Então era uma demarcação clara de que ali era um povo santo, diferente, que precisava tornar conhecido esse Deus a outras nações. Então a circuncisão não seria simplesmente um ato fisiológico, tá? Mas também um ato espiritual. Então, para Moisés seguir aquela jornada e cumprir as orientações de Deus, ele precisava estar em harmonia com a lei de Deus, com a vontade de Deus, com as diretrizes suas. Então não haveria condição dele ir ter sucesso na sua jornada nessa condição de desagrado de Deus, de desobediência a Deus, de negligência com um pacto tão importante que foi feito com Abraão e agora renovado com ele. E finalmente Ellen White chega a comentar a questão do tempo de angústia, aplicando muito bem esse texto aos últimos dias. Tá? Então, a nossa família, o nosso casamento, a nossa igreja e nós mesmo individualmente precisamos pensar e refletir melhor sobre isso, sobre o fato de que estamos diante de uma tremenda missão que se apresenta diante de nós: pregação do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo, o autoclamor e todas as demais diretrizes divinas que implicam em ter em suas mãos um povo santo que se agrada em fazer a sua vontade, e ele se agrada em ter um povo que segue a sua palavra e as orientações específicas e importantíssimas para que nós, diante desse grande desafio que temos, agora no fim dos tempos, estarmos íntegros e vivendo de acordo com sua vontade, porque se isso não acontecer, nós estaremos fora dessa missão. Então ela diz claramente que o remanescente de Deus vai precisar dessa mesma proteção e guia, porque Moisés, quando ele foi com centenas de anjos em seu redor para protegê-lo e para fazer que ele cumprisse todas aqueles milagres que ocorreram e guiasse o seu povo. Então hoje nós somos chamados a nos prepararmos seguindo com detalhes, porque Deus gosta dos detalhes, e esse foi um detalhe ali que parecia o mínimo, mas que tinha uma importância fundamental na consagração de Moisés para aquela missão. E hoje nós precisamos da mesma consagração para que Deus possa cumprir essa missão e liberar os anjos, as hostes de anjos angélicos, de anjos santos de Deus, para que nós, como herança e como seu povo, possamos cumprir também os seus desígnios nesse tempo do fim. Que Deus então nos abençoe e abra nosso coração para perceber a importância desse legado no nome de Cristo Jesus. Até a próxima!